Eu sei que você está ansioso para colocar a mão na massa, entender tudo como funciona, como declarar variáveis, criar funções, escrever algoritmos, enfim, criar aplicações incríveis e tal. Mas antes de chegarmos nesse ponto, esse curso é um curso básico, portanto precisamos entender algumas coisas mais básicas. Se você está aqui pela primeira vez ou se você ainda não se inscreveu no meu canal, fica aqui a dica e o pedido. Se inscreve, só clicar aqui no botãozinho se inscrever. Não paga nada, é de graça. Eu sempre trago conteúdo sobre programação, sobre tecnologia, assuntos em gerais, nos quais fazem parte desse mundo. E, bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de assunto, imagino que sim, porque se você está vendo esse vídeo, imagino que você gosta. Então, se inscreva no canal. Participe, eu sempre estou atento a todos os comentários, tento atender a todo mundo, pedidos e tudo mais, então dê sugestão sobre vídeos, deixe suas dúvidas, porque isso me ajuda a construir. Eu quero fazer do Abre Chaves uma comunidade e levar o conhecimento sobre tecnologia para cada vez mais pessoas de uma forma bem aberta, democrática, fácil de entender. Então, conto com a sua ajuda, se inscreve no canal e então vamos para o vídeo. No vídeo anterior eu tinha feito uma explicação sobre o que são algoritmos, mas ficou horrorosa, então ficou uma merda. E aí eu queria explicar de novo. Bom, vamos aqui para uma telinha onde eu possa desenhar. Essa é a melhor metáfora que eu mais gosto de utilizar quando eu quero explicar o que é programar, o que é escrever código, enfim, o que nós fazemos, né? Pense em como você cria um bolo. Se você nunca criou um bolo na vida, criou não, né? Se você nunca fez um bolo na vida, se você nunca seguiu uma receita, não importa. Eu imagino que eu parto do princípio que você saiba que existe um processo, existe um passo a passo, uma receita para criar um bolo ou qualquer outra receita. Se você não gosta de bolo, acho que você talvez não seja uma boa pessoa, mas então pensa em um pão de queijo, né? Vamos seguir aqui nossas raízes mineiras e vamos pensar em como que cria um pão de queijo. Beleza. Antes de mais nada, então vamos ter que ir lá verificar uma receita, né? Receita pão de queijo. Isso é importante, então, porque para sabermos como é feito um pão de queijo. Beleza, aqui tem um pão de queijo extremamente apetitoso. A hora que eu gravo aqui é meio-dia, então a fome já está latente. Mas vamos lá, só para nós entendermos, né? Isso aqui ilustrativo. Pois bem, você tem aqui uma descrição, mas o importante é que você tem ingredientes, você tem utensílios, portanto, equipamentos, ferramentas que ajudam você a manipular e transformar os ingredientes e depois você tem um processo de como você faz isso. Pois bem, então quando nós olhamos para dentro de uma receita, nós temos então aqui os ingredientes. Pois bem, o que nós vimos ali então é que nós temos ingredientes, beleza, certo? Esses ingredientes, eles passam por um processo, então vamos colocar aqui um processo, que no caso é a receita, certo? E aí, ao final, o que temos é o nosso alimento, produto, o que quer que seja, o nosso pão de queijo. Beleza? Então, se vocês olharem, essa é uma ordem para termos pão de queijo no final das contas. Beleza? E o que isso tem a ver, então, com programar? Quando nós queremos criar algo, e aí uma coisa importante de entendermos é que esse processo, e eu vou destacar aqui um conceito que é transformação. Esse processo essa receita aqui, ó, o que nós fazemos é transformar os ingredientes em um pão de queijo. É disso que se trata o processo, é você pegar os ingredientes, seja ele farinha de trigo, queijo, ovo, fermento, óleo, o que quer que seja, você vai misturá-los, aplicá-los a um determinado processo e esse processo vai transformar esses ingredientes em um pão de queijo. E dentro desse processo, quando se trata de pão de queijo, você tem a temperatura, né, o calor que vem do forno, você tem o tempo para aguardar, às vezes, se você vai fazer um pão, você precisa esperá-lo crescer. No caso do pão de queijo não, mas um pão tradicional tem fermento, então tem esse processo, ele percorre diferentes caminhos e aí dentro desses caminhos você tem que às vezes aguardar, você precisa repetir, você precisa considerar se caso acontecer uma coisa você tem que fazer outra, ou seja, caminhos diferentes dentro desse processo, seguir um fluxo que ao final você vai ter a sua receita, beleza? Então guarda isso na sua mente. Pois bem, o que isso então tem a ver com programação?
Quando falamos de programação, nós inicialmente pensamos em dados. Dados, beleza? Então pensa bem, se você está criando uma aplicação que faz a gestão de uma carteira, enfim, financeira, o quanto você gasta, o quanto você ganha, você precisa de dados, você precisa de números, você precisa saber o quanto você ganha, os seus gastos, você precisa saber de um saldo, você precisa saber o quanto vai adicionar ou remover desse saldo. Você tem aí alguns números que você precisa manipular. Portanto, tudo que se trata dentro desse contexto, né, da aplicação na qual você está criando, esses dados são importantes porque são eles que são manipulados exatamente quando se trata de uma receita de bolo, de pão de queijo, de pão, o que quer que seja. Então, os dados é a parte de entrada. Então, os ingredientes da programação dos algoritmos são os dados. Então, esses dados, eles são manipulados, eles são transformados, né? E são transformados como? Através de algoritmos. Então, os algoritmos é que são os agentes que fazem a transformação dos dados. Então, quando você vai querer criar, por exemplo, voltando a esse exemplo da carteira de saldo, dessa aplicação de gestão financeira, você tem o seu saldo e você gerou um gasto. Fui no shopping e comprei um McDonald's, beleza, o McDonald's custou R$60. Ok, você tem o seu saldo, um dado, e aí você tem que entrar numa função que vai subtrair do seu saldo o valor 60, que é um outro dado. Então você combina esses dados e vai gerar um novo resultado. Se você tem 100, você tirou 60, vai sobrar 40, então todo esse processo. Mas esses algoritmos são os responsáveis por combinar esses dados e gerar um novo resultado. E o que é esse novo resultado? É exatamente o objetivo que temos, que buscamos. Então, esse resultado é a transformação desse algoritmo. Então, se você quer realizar um cálculo, se você quer construir um texto, se você quer, enfim, manipular, aí vai depender dos dados que você tem e do objetivo que você quer. Mas aqui, de uma forma bem simples, é exatamente isso que a programação faz. Pega dados, transforma e gera um resultado. Normalmente você organiza esses algoritmos em objetivos em comum. Então, se você quer subtrair um saldo, você cria uma função. Dentro dessa função há um algoritmo que vai fazer a subtração desse saldo. Você quer adicionar saldo. Aí um outro algoritmo que faz a adição do saldo. Você quer fazer um cálculo da mediana de gastos ao longo de um mês. Então, quem são os dados? Pensa aí. Se você quer verificar qual foi o seu maior gasto do mês, quais são os dados que você precisa utilizar? Então, quando você pensa em programar, você tem que pensar em quais dados você vai utilizar e qual objetivo você quer chegar. E nesse meio tempo, você precisa combinar e organizar esses dados através de uma série de estruturas, operações e tudo mais, e atingir o resultado. E aí um último detalhe muito importante é que precisamos entender que algoritmos são escritos sequencialmente, eles são executados linha por linha. Portanto, quando você pensa em resolver um algoritmo ou atingir um objetivo, você vai escrevendo linha por linha e aí, ao final, você vai obter esse algoritmo. Isso é muito semelhante, ou na verdade nem é semelhante, é exatamente o processo que utilizávamos às vezes no ensino médio, no ensino fundamental ainda, de uma forma mais simples, mas para resolver equações. Então nós íamos quebrando a equação lá na física, movimento retilíneo uniforme, movimento parabólico, tinha lá todas as equações necessárias. Então você tinha que pegar, encontrar quais são os valores dentro do enunciado e ir quebrando aquelas equações, escrevendo algumas linhas e chegar no resultado. Qual a velocidade do trem, enfim, tinha lá a condição e aí você chegava no resultado. Isso é escrever código. Esse processo lógico de ir resolvendo passo a passo um algoritmo. E quando nós falamos aquelas formas são literalmente algoritmos. Claro que são algoritmos muito simples, né? Existem cálculos diferenciais, integrais e, enfim, outras coisas que trazem mais complexidade nesse processo de resolução, mas essas contas elas são resolvidas através de um processo algorítmico. E o algoritmos, ele
é derivado da matemática. Então a programação, ela é um processo matemático. Por isso que as pessoas dizem muito, quando você vai estudar programação, vai entender programação, você precisa gostar de matemática, mas elas não sabem exatamente essa relação. Não é a matemática em si, saber como resolver os cálculos. Claro que isso é muito importante, mas é uma outra área da matemática que não é muito abordada ou não é abordada muito a fundo no ensino médio ou, enfim, em outros cursos que ensinam matemática mais básica, né? É um lado da matemática um pouco mais avançado, eu diria, mas, enfim. O que eu gostaria de mostrar para vocês aguardem que o processo de criar uma receita, de vocês criarem um bolo, construírem um bolo, um pão de queijo, um pão, o que quer que seja, é exatamente o processo de criar algoritmos, escrever um programa. Claro que quando pensamos em aplicações mais complexas, games, apps, aplicações web e outras coisas, nós temos que considerar outras instâncias quando se trata de criação de um software, né? Como organizar esse software, de que forma nós vamos construir, por onde nós vamos começar, porque criar uma aplicação vai além de você fazer uma única receita. Às vezes é você criar várias receitas e combiná-las num jantar, numa festa, num almoço, aí depende do tamanho da sua aplicação, mas pensa que você tem uma cozinha e você precisa executar inúmeras receitas. E por onde você começa? Como que você organiza essas receitas? Qual você faz primeiro? Enfim, esse processo, né, de construir um banquete talvez seja mais semelhante a construir uma aplicação e cada uma dessas receitas é uma parte do seu programa. Beleza? Bom, acredito que essa explicação seja um pouquinho mais clara, um pouco melhor da que eu tinha feito e espero que isso ajude agora a vocês entenderem o que vamos fazer neste curso daqui em diante. Beleza? Então, vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço, até logo!